Bem, quando eu vou estudar uma passagem, então eu tenho que estudar sobre o autor, o aspecto histórico, o contexto histórico daquele livro, o propósito do livro enfim, a ocasião do livro. O que ocasionou, que fez o autor escrever aquilo lá, não é? Então eu tenho que me cuidar e procurar me informar de tudo isso. Depois disso, que é uma coisa que vocês já estudaram em introdução e análise, ou não sei como é que chama a matéria aqui, em alguns lugares ela chama-se isagogia, que é a introdução e análise do livro, né? Depois disso, então, trabalhar o texto, nós precisamos descobrir a estrutura do texto. E uma das dificuldades é que os nossos comentários, todos eles falam versículo por versículo. Eles comentam versículo por versículo. E isso oferece uma dificuldade muito grande, porque você não tem uma ideia da estrutura do texto. Então, os estudiosos dizem o seguinte, que eles dão muita ênfase na árvore, mas perdem de vista a floresta. Então, você tem que ter uma ideia, primeiramente, do texto, o assunto do texto e da estrutura como aquilo é desenvolvido, tá bom? Eu vou demonstrar isso, alguma coisa disso, no livro de Amós. Por favor, abra um livro de Amós aí, a partir do capítulo 1. No verso 3, eu já vou mostrando a estrutura, tá bom? No verso 3, o que diz? Quem me ajuda aí? Assim diz o Senhor, por 3 transgressões em Damasco, e por 4 não sustarei o castigo. Isso, até aí. Por 3 transgressões de Damasco. Agora, 4 vezes eu não vou deixar de castigar. Eu tive paciência 3 vezes. A 4ª vez, não vou ter paciência. A 4ª vez eu vou castigar. Deus está dizendo. Certo? Ok. No verso 6. Assim falou Yahvé por 3 crimes de Gaza, e por 4 não o revogarei, porque deportaram. Até aí. Mesma coisa que está dito lá no verso 3. 3 vezes eu tive paciência. 4 vezes eu não terei. Da 4ª vez vem o castigo. Correto? O verso de número 9. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões em Tiro, e por 4 não retirarei o castigo. A mesma coisa. Está vendo a repetição? Essa repetição indica a estrutura. Israel estava achando uma maravilha ouvir isso aqui. Olha, Damasco vai ser castigado. Isso mesmo, agora eu quero ver. Tiro ia ser castigado. Que joia! E diz aí, Gaza vai ser castigado. Legal. Eles estavam achando maravilha. E então no verso 11. Eis o que diz o Senhor, por 3 crimes de Edom, não por 4, não reverterei. Edom vai ser castigado. 3 vezes eu tive paciência com Edom. Aqui é a linhagem de Isaú, né? Estão lembrados? 4 vezes não terei paciência. Ok, no verso 13. Assim diz o Senhor, 3 transgressões de Amon, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Agora já está começando a chegar perto deles. Amon Edom, Amon já são parentes deles, certo? Agora no capítulo 2, no verso 1. Eis o que diz o Senhor, por 3 crimes de Moab, não por 4, não reverterei. Eu vou ter paciência, eu já aguentei 3 vezes. A 4ª, não. É a estrutura, eu estou mostrando para vocês aí. Se vocês ensinam assim para a igreja, mostrando a estrutura, a coisa vai ficar fluente. E a igreja não vai esquecer. Ok, o capítulo 2, o verso 1 já li, o verso 4 agora. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá. Opa, para aí, Judá?
Começou onde? Em Damasco. Veio para Gaza. E depois? Tiro. Certo? E depois Edom. E depois Amon. E depois Moabe. E agora Judá. E agora no verso 6. Israel, e por 4 eu não sustarei o castigo. Percebe aí? A progressão e a correção vem de todo mundo e vai chegar neles. E qual é a ênfase? A ênfase é a seguinte: 3 vezes eu tive paciência. 4, eu não vou sustar o castigo. Certo? Ok. E então depois no capítulo 3 fala o castigo da maldade de Israel, mostra o castigo que virá, tá certo? E aí no capítulo 4, nós temos aí a nova estrutura aí do capítulo 4. No verso 6, vamos ver se nós descobrimos a estrutura. Enchei seus vencidos em todas as suas cidades, em todos os seus povoados. Não há nada para comer. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, diz o Senhor. A outra tradução diz: não vos converteste a mim. É uma palavra mais conhecida, tá bom? Não vos converteste. O que é deixei de dentes limpos? Sem comida. Fome. Quem é que deu a fome? O próprio Deus. E por que ele deu? Com que propósito? Para que eles se convertessem. E eles não se converteram. Então, quem que deu a fome? Certo. Agora leia no verso 8. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Isso. O que ele deu aí agora? Primeiro ele deu a fome, depois ele deu o quê? A seca. A sede. Com que propósito ele deu a seca? Para que eles se convertessem. Muito bom. Está vendo a escritura? Agora leia no verso 9. Muitas vezes castiguei os seus jardins e suas vinhas, castiguei-os com pragas e ferrugem, gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim. O que Deus deu aí? As doenças para a agricultura. Praga, todo tipo de praga para a agricultura. Com que propósito? E ainda assim, não se converteram. Ok, leia no verso 10. Enviei contra vocês uma praga semelhante à do Egito. Matei seus rapazes à espada, permiti a captura de seus cavalos, enchi suas narinas com o fedor de seus acampamentos. Entretanto, vocês não se voltaram para mim, diz o Senhor. Então, e agora? O que Deus dá? A morte. A morte. Com que propósito? Vamos recordar desde o início. Deus dá a fome para que as pessoas se convertam. Depois, Deus dá a sede para que as pessoas se convertam. A seca para que as pessoas se convertam. Depois, praga na lavoura para que as pessoas se convertam. Depois, a morte para que as pessoas se convertam. No verso 11. Destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra, ficaram com tição, tirado do fogo, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A palavra aí é subvertir, é corromper. Ou seja, quem levantou ladrões, assassinos, bandidos de todo meio, todo tipo, na cidade, para que eles se convertessem. Então não se converteram. Então vamos pensar aqui, de que está falando aqui? Está falando de todas as necessidades, de todos os problemas do homem, que é a fome, a seca, a doença da agricultura,
a morte e os perigos do dia a dia. Quem é que dá isso? Por que ele dá? Porque se converter se volta. Então vamos pegar um exemplo aqui, vamos aplicar isso. Se nós todos fôssemos ricos, nenhum de nós fosse morrer, nenhum de nós ficasse doente, nenhum tivesse nenhuma necessidade, todos nós fôssemos ricos e nenhum de nós precisasse ter medo de inferno e de julgamento, quem de nós iria a Cristo? Ninguém. Por que tem as necessidades? O próprio texto diz: Para pessoas busca Deus. para que as pessoas se convertam. Reconheçam que quem dá todas As necessidades são ministros de Deus para que os homens cheguem a Deus, cheguem a Ele. Certo? É isso que mostra aí. Bom, então agora depois a estrutura do capítulo 5. Você vê no verso 4 do capítulo 5. O que diz aí? Pois assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivi. Olha, quem falou até aqui? Que fez de tudo para que o povo se convertesse. O povo não se converteu. E agora diz o quê? Buscai-me e viver. Esse é o contraponto. Então, se você estudar o livro assim, ele fica muito simples. E as pessoas não vão se esquecer mais dele. Eu só estou dando as estruturas, mas aqui você vai explicar cada uma dessas partes. Percebe isso? E aquilo que você não souber, diga, eu não sei. Um dos problemas do ser humano é que ele não gosta de dizer que não sabe. Então ele inventa as coisas, inventa explicações para aquilo que não se pode explicar. Ok, vamos passar para frente aí. E a gente poderia considerar cada parte, mas vamos ver no capítulo 7. Agora vamos ver então o castigo, aquele castigo de lá, tá? Que disse lá no capítulo 1. 3 vezes tive paciência, 4 vezes. Então, verso 1. O que diz aí, Cláudio? 7:1. O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis que formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois da secada do rei. No 2. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa. Como se levantará agora Jacó, pois ele é pequeno? Então vamos entender isso aí? Só entender, isso é exegese. Olha aí, ó. Isso me fez ver quem? Quem é que me fez ver? O Senhor. Então vamos ver o que ele fez ver, tá? A palavra aí é isto, portanto ainda vai mostrar, não é? Se fosse isso, já teria mostrado, certo? Aí é isto me fez ver o Senhor Deus. Eis que ele formava gafanhotos, mostrou a praga para o profeta. Antes de Deus castigar o seu povo, ele fala com o profeta. Lembra de Ló, que estava lá em Sodoma? Abraão chamou Abraão e falou: vai acontecer isso. E Abraão: Senhor, se tiver 50, lembra disso? Pois é. E ele fala: vou mandar gafanhotos para destruir a terra. Aí o profeta ora: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, porque ele é pequeno. A oração do profeta. Deus decidiu destruir a agricultura deles todas com gafanhotos. Fala para o profeta. O profeta intercede, ora. E aí, o que Deus faz? Está no verso seguinte. E então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Aí é o problema. O que é esse arrepender-se? Então deixa eu dizer para vocês, eu não sei. Eu só sei que isso me incentiva a orar na igreja em favor do meu povo, do povo de Deus. Deus escuta a oração do profeta e atende a oração do profeta. Diz que Deus se arrependeu e disse: não vai acontecer.
Então, o que é que nós fazemos? Nós criamos, então, determinada nomenclatura para justificar isso, como, por exemplo, como é que a gente fala? Linguagem antropomórfica ou antropopática, né? Alguma coisa assim nós criamos, assim, que é a maneira do homem sentir, né? Para justificar a palavra. Agora, deixa eu dizer, não existe outra palavra para traduzir isso aqui, a não ser que Deus se arrependeu. Agora, como é que é isso? Eu não sei. Eu realmente não sei. Eu sei que se existisse outra palavra melhor, estaria sendo usada aqui na Bíblia, mas não está. Essa é a palavra que está usada aqui. Isso mesmo vai acontecer aí novamente no verso 5. O verso 6, o Senhor se arrependeu disso e também não acontecerá. Certo? Que é a destruição pelo fogo. Ele disse, não vai acontecer. Tudo por causa da intercessão do profeta. Agora, você que é estudioso da Bíblia, você precisa saber de uma coisa, que a Bíblia trata de coisas do céu, coisas celestes e infinitas. Mas a Bíblia foi escrita em linguagem humana. Então a linguagem humana nem sempre é suficiente para descrever as coisas que são celestes. Então a melhor palavra que existe para dar a entender o que aconteceu aqui foi arrependeu-se. Deus arrependeu-se. Como é que é isso? Eu não sei. Sim, isso é teologia sistemática. Mas e texto? Eu sei que Deus é perfeito. Então, mas aqui ainda não anula o texto, está aqui o texto. Eu não posso esquecer disso. O que eu posso dizer? É que eu não sei o que é isso. Mas é como se Deus tivesse se arrependido. E isso nos incentiva a orar. Então tem coisas na Bíblia que não dá para você explicar. E essa é uma delas. Qualquer um pode querer explicar isso aqui. Não tem jeito de explicar. É como se Deus tivesse arrependido. E pronto. E se for escrito com essa palavra, eu na minha igreja prego com essa palavra. Porque em Gênesis também, né? Gênesis 6. Mas em Números diz que Deus não é homem, é filho do homem para que se arrependa. E eu sei, no sentido literal, eu sei que Deus não muda. Mas ainda assim é a palavra que está usada aqui. Como é que é isso? Eu estou dizendo para vocês, eu não sei. Sim. Porque talvez quando foi escrito, estou pensando aqui, ele já tinha um fato, escreveu e disse que ele vivenciou e não aconteceu. A punição, seria isso que ele está querendo dizer? Ele não vivenciou aquela punição. A punição não aconteceu. Então, não aconteceu. Então ele sabe que não aconteceu. Sim, não é porque ele está escrevendo antes disso. Ele está escrevendo o que aconteceu. O livro de Amós é profecia. Então aí é outro aspecto. É profecia. Então ele está anunciando o que vai acontecer. Aí o profeta intercede e ora e pede para não acontecer. E Deus fala, então tá bom, não vai acontecer. Percebe isso? Essa é a dificuldade. Que você tem que dizer para a sua igreja que é difícil. E dizer que você não sabe. Uma linguagem que é usada de uma forma humana para compreensão. Mas é a linguagem que a Bíblia usa. Uma vez eu ouvi uma explicação sobre esse arrepender de Deus, né? A pessoa que estava explicando falou que se arrepender, isso na opinião dela, né? É como se Deus ele dá estratégia para não fazer algo. Pois é, aí piorou, porque Deus muda. Ele não muda, a Bíblia diz que ele não muda. O que eu quero dizer é que aquilo que você não entende e que não dá para explicar, não adianta a gente fugir, a gente tem que admitir. Eu tive um professor, eu o reputo na condição de um dos melhores do mundo na área dele, o Dr. Moisés. Você conheceu, né? E nós damos muito tempo com ele, estava o dia inteiro. E a gente fazia pergunta para ele e ele falava assim, eu não sei.
Um homem de um conhecimento, de uma espiritualidade, é uma coisa impressionante. E muita coisa ele diz, não sei. Então isso é uma coisa que você tem que fazer. Não sei. Tá bom? Ok, eu não quero expor o livro de Amós, só quero mostrar a importância de estrutura para você. E concluo com o Salmo 139. Quero concluir com o Salmo 139. Tá bom? Ok. O problema do Salmo 139 é que todo mundo que prega sobre esse Salmo não leva em consideração o que ele é, qual é o assunto dele. Qual o assunto desse Salmo, do seu ponto de vista? Vamos lá. Pode falar, qual o assunto? Salmo 139, muito conhecido. Ciência de Deus, né? Pois é. Não é. Não é. É só parte. É o seguinte, o Salmo é um lamento. O Salmo 139 é um lamento. Tá certo? E onde ele lamenta o seu estado e faz uma confissão de pecado. Então vamos ver se isso faz sentido, tá? Dos versos 1 a 6 é a primeira estrutura, tá? Dos versos 1 a 6 é a primeira estrutura. O conhecimento de Deus é tão grande que antes da gente pensar, Deus já sabe. Não é assim? Não é isso que trata aí? Antes de você falar, Deus já sabe. Deus sabe tudo de você antes de você falar. Agora, do verso 7 até o verso 12, é da presença de Deus. Você não pode fugir de Deus. Se você entra na caverna, Deus está na caverna. Se você vai para as trevas, Deus está nas trevas. Se você vai para o fim do mundo, Deus está lá. Então, a segunda coisa que ele está tratando é que não tem como eu fugir de Deus. A primeira coisa, Deus me conhece mais do que eu, antes que eu fale. Segunda coisa, não tem como fugir de Deus. Vai até o verso 12. Aí do verso 13 em diante, ele vai falar assim que Deus conhece porque Deus formou, Deus criou ele. E Deus formou os ossos dele lá no seio da mãe. Quer dizer, conhece muito mais do que ele próprio, o salmista, né? E no verso 16, ele fala assim, todos os meus dias foram escritos no teu livro, cada um deles escrito e determinado, antes que nenhum deles existisse. É assim que Deus me conhece. Então vamos entender agora o Salmo, tá bom? Aqui, primeira parte, antes que eu pense, Deus já sabe. Segunda parte, não tem como fugir de Deus. Terceira parte, ele escreveu a minha vida inteira. Eu nem vivi minha vida inteira, está escrita ela inteira lá no livro dele. Ele sabe muito mais do que eu. E então deixa eu confessar: não aborreço eu os teus inimigos, aborreço-os com ódio consumado. Não tem jeito de eu esconder isso de ti. O Senhor sabe antes de eu pensar. Não tem como eu fugir de ti. O Senhor escreveu meus dias todos lá, então deixa eu confessar. Não aborreço eu os teus inimigos, aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. É a confissão. E agora o pedido dele, a súplica: agora, Senhor, sonda-me e vê se isso é bom ou ruim, e então me guia pelo caminho eterno. Mas por que ele está confessando? Porque não tem como não confessar. Deus o conhece. Fiz arte. Antes dele falar, ele não pode fugir de Deus. Deus escreveu todos os seus dias no livro. Então ele tem um problema de relacionamento com os inimigos do Senhor. E ele então diz: vê se isso é bom ou mal, e então me guia pelo caminho bom. Faz sentido? E se você entendeu o Salmo, entendeu a estrutura, isso aí faz sentido. Então, a estrutura do texto não é uma coisa que você acha aleatoriamente, ela está lá no texto, como eu estou dizendo aí para vocês e demonstrando aí nessas passagens. Tá certo? Então é isso. Alguma pergunta? Como se ele está tendo o Salmo, ele está com sentimentos totalmente conflitantes dentro dele.
saber se isso realmente é desagradável a Deus. É. Para que Deus o auxilie e direcione para o caminho que seja mais correto. É verdade. É isso aí que é o salmo. Se você ensinar dessa maneira, a igreja nunca mais vai esquecer disso. Como ficar, por exemplo, estudar bem com a leitura do texto e entender a estrutura do texto? Porque eu sou mesmo aí, deu para a gente perceber muito bem a estrutura do texto, né? Mas eu sou fã do texto. Então, Como eu posso ficar atento para eu vou- não escapar da... eu vou recomendar, eu só conheço uma obra que trata disso. O mais é estudar, ler e reler e reler e tentar entender o texto e ver como é que ele está distribuído. Mas tem uma obra que faz isso, chama Words Biblical. É a única obra que eu conheço que trata de estrutura do texto. Toda passagem ela analisa forma, estrutura e contexto. Toda passagem, antes de trabalhar, de comentar a passagem, ela fala forma, estrutura e contexto. Mas tem em português? Não tem em português. Qual que é o nome? Words Biblical. Tá? Deve custar mais ou menos $30 por volume, $35 por volume. E ela trabalha isso, estrutura de texto. Estrutura de texto é vital para você pregar. Se você não tiver uma ferramenta que te ajude, então é ler muito e entender como é que está distribuído ali o assunto. Qual o nome do autor? Não, cada livro é um autor. Cada livro. É uma coleção da Bíblia inteira. Cada livro é um autor, seguindo o mesmo critério. Tá certo? Ok, alguma pergunta? Então, é uma coisa simples. Quando eu mostro para vocês aqui, isso tudo é simples. Tudo isso é simples. O que vai gastar seu tempo é no escritório, não é aqui. Aqui vai ser fácil. Porque você já leu, você entendeu a estrutura do texto, então você sabe. É isso que acontece, por isso que eu falo essas coisas todas olhando para o texto, porque é o texto, eu já li o texto, já trabalhei o texto. Tá? E você pode dominar isso dessa maneira. Mas dê importância para isso, estrutura do texto. Pastor Paulo, devolvendo aqui a palavra. Concluído. Muito obrigado a vocês pela paciência por me ouvir tão demoradamente. Muito obrigado, ele, nosso amigo Slatan Arruda, que está, hoje falava e também deu. Isso é tudo. E ele também afirmou, qualquer tempo, qualquer hora, qualquer situação, nós podemos vir aqui, né? E ele já existe professor, categoria, né? Titular, tal. Existe outra categoria, chama, assim, isso é como a escola, né? E tem tanta, olha bem, sabedoria, tanto conhecimento existe, coloca outro nome, né? Como falar, eu não sei bem o que diz, né? Aqui, o quê? Erudito, se fala? Sim, erudito, mas aquele erudito coloca no que diz, né? E entre aspas, aquele sempre, olha bem que diz, né? Tanta estima, né? E de professores e como doutor, tanto doutor assim, né? Ele sempre é considerado e como professor honrado, não pode fugir, sempre estar mesmo assim lugar, né? Como aí, e ele já que Deus afirmou qualquer tempo, qualquer hora, né? E-mail. E coloca e-mail, aí se tem algum, né? Se ele também mesmo assim, sentido, eu descobri, essa coisa aí deveria falar para outra geração.
Aí eu não posso guardar sozinho, como tesouro. Aí, né? Assim, aí, alô, assim nós atenderemos também. E nós também pedir para ele, né? Ele fazer assim. É S de Sebastião, né? M de Machado, que é o nome, né? Arruda. SM Arruda, @terra.com.br. Ele deixou. E é só isso que eu tenho. Não tenho Facebook para nós descobrir. Mas SM Arruda. smarruda@terra.com.br. Ele deixa o trabalho de hoje, né, aqui. Eu vou pedir para vocês, se alguém quer adotar, É só que se quiser, é só pedir para mim que eu mando no e-mail. Tá bom? Eu escanear. Não precisa, é só pedir que eu mando por e-mail. Tá? Não, você manda um e-mail para me pedir, porque senão é a correria do dia a dia, eu abro o e-mail e já mando para vocês, sabe? Não quer não. Se você me dar o seu e-mail, depois eu não lembro. Isso é melhor para vocês. E pode, e-mail pode receber mais outra coisa também, tá? E o meu telefone é 999, esse é o telefone que me acha. 999 e agora, hein? Ele esqueceu, tá? E 793 999 7231. É 9979? É 999 723139. É. 999 723139. Como eu não ligo muito para mim, então eu não decoro. Sim, se vocês que precisam de fazer alguns de ajuda dele, pede para ele pelo e-mail e também alguns que precisam de ensinar na igreja, alguma igreja de Sydney ou igreja de Olympic que tal, e convida ele para, né, e fazer como estudo e falar para já fica um pouco difícil para mim porque na minha igreja sim. Só eu que pastor. Não pode atender. Ele falou, isso não pode atender só como amigo, né? Aqui só, né? Tá bom? Mas se quiser, por exemplo, eu tenho minha biblioteca bastante grande, tem muito material. Se vocês estiverem escrevendo exegese ou algum trabalho e precisarem de algum material, quiserem ir até lá, é bem pertinho. Na área diária 853. Tá? Área diária 853. Então pode ligar para mim, marcar um horário lá e eles vão lá e pode usar os livros, o material que tiver. Tá? Tá, certo. 153, né? 853. É um prédio verde que tem na área diária, bem pertinho da estação Arthur Alvim. No alto lá, você sai da estação Arthur Alvim na área diária, é lá no alto daquela da área diária. Bem fácil. Bom professor, olha bem, não falha. E fala aí, frente assim, depois que diz, né? Assim, né? Bom, né? Deveria falar que cumprir certo vocês aqui hoje, fazer tanto como aluno, informar, tá? E para pedir toda coisa para ele, tá bom? E prometo. Muito obrigado. Sim, tá. Obrigado e todo mundo bem à frente hoje. Tá, vamos lá. Fazer, né? Registrar. Registrar, certo.